Olá meninas, bem-vindas a essa aula Não se case com desconhecido. Eu quero mostrar para você aqui todas as etapas para chegar até o namoro e também durante o namoro como se comportar, o que observar e o que deve ser perguntado para que você possa fazer a escolha certa e se casar com uma pessoa que te faça verdadeiramente feliz. A gente precisa, nessa etapa do namoro, de estar buscando alguém para conhecer, tomar muito cuidado, para não cair numa cilada. E eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito a formar os critérios, a ter os parâmetros, para saber como agir quando chegar a sua vez de conhecer alguém e se você agora está namorando e quer ter certeza se ele é a pessoa certa. Eu sei que é difícil, de acreditar que às vezes pode acontecer com a gente o fracasso no relacionamento, porque quando a gente está apaixonado, quando a gente conhece alguém, parece que tudo vai durar para sempre, parece que vai ser tudo às mil maravilhas, que vai ser um mar de rosas. Mas na verdade não é isso que acontece, Se a gente não se prepara bem, as coisas vão por água abaixo, E é isso que a gente vê acontecer aos montes por aí. Por isso é necessário de uma preparação, é necessário você se formar bons critérios para conseguir fazer essa escolha de forma consciente, com o pé no chão. E aí, é sobre isso que eu falo no meu livro digital, no Combo, Não se case com desconhecido, e hoje eu também vou tratar disso aqui nessa aula. E aí eu queria mostrar para você o depoimento da Clara, para você saber como é importante, que a gente tenha um norte, uma orientação. A Clara, ela usou o e-book, no namoro dela, e olha só o depoimento que ela mandou para mim. Ela diz o seguinte: olha, meu noivo e eu vivemos um namoro à distância, pois moramos em países diferentes. Com certeza o e-book das 180 perguntas foi uma ferramenta imprescindível no meu namoro. Aliás, lá no meu feed tem uma postagem que tem a foto lá da Clara e também o depoimento. Depois, se você quiser conferir, mostrar para suas amigas, manda lá aquele post. Então, através dele, eu pude conhecer profundamente o meu então namorado, que a cada resposta me dava cada vez mais segurança de que aquele era o homem com quem eu queria constituir uma família. Além disso, o e-book não só me auxiliou a iniciar assuntos essenciais para conhecê-lo, mas também, surpreendentemente, a conhecer a mim mesma, já que muitas vezes ele devolvia a pergunta a fim de me conhecer melhor. O e-book foi um instrumento que facilitou saber mais claramente como ele vive a sua vida, como ele vê o mundo, como ele aprofunda a sua fé, como ele cuida da sua rotina, como deseja melhorar suas falhas, como ele enxerga o matrimônio e a família, como ele encara suas emoções e sentimentos, como ele pensa de si e dos outros, como reflete sobre o certo e errado, como lida com seu passado, como realiza o seu presente, como sonha com o seu futuro e como é o seu coração. Gente, essa é a parte mais linda do depoimento dela. Com certeza eu sou muito grata e não consigo imaginar meu namoro sem essas conversas que tanto nos uniram e fortaleceram nossa amizade e o nosso amor. Sensacional, É claro que eu sei que você quer um relacionamento assim para você também. E só o conhecimento mútuo é capaz de fazer com que a gente se una verdadeiramente, que haja uma união de almas, entre você e a pessoa com quem você está se relacionando. Sem esse conhecimento profundo, é muito difícil que o relacionamento vá para frente, porque fica na superficialidade. Então, eu quero te dar as bases para que você também possa viver um namoro assim, saudável e que resulte num casamento feliz. Então, vamos lá. Eu sei, por que eu me dedico a isso hoje? Porque eu mesma, quando tinha mais ou menos 20 anos de idade, eu passei por um namoro que ele foi motivado mais por pressão dos pares, Porque todas as minhas amigas estavam namorando e eu me achava que eu também tinha que namorar para não ficar para trás, Por acomodação, porque a gente foi começando a se acostumar um com o outro e aí foi deixando o tempo passar e foram quase mais de 2 anos de namoro. Por medo, porque eu tinha medo de que, e se eu terminar com ele? Será que eu vou conseguir encontrar outra pessoa? Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada, Aquele sentimento de que não era exatamente aquilo, crescia cada vez mais dentro de mim. Eu estava angustiada, achando que deveria terminar, mas com aquele medo,
E nessa época, os meus pais eram coordenadores do curso de noivos da igreja lá que a gente frequentava no interior de Minas, né? E eu tive acesso a todo o material, porque lá o curso de noivos, ele é, assim, muito extenso, ele dura o ano inteiro, pelo menos naquela época, e são vários encontros, né, durante o ano. Então, meus pais tinham reuniões frequentes com os noivos lá que eles orientavam, passava vídeo para eles, né, e eu tive acesso a todos esses vídeos, todo esse material. E refletindo sobre aquilo ali, sobre aquilo tudo, eu comecei a ver que, olha, realmente esse namoro não tá indo pro caminho certo, porque não é exatamente isso que eu quero. Então eu resolvi terminar, né? Apesar de todo aquele medo e tudo mais, resolvi, e foi um alívio, né? Coloquei fim a uma angústia que já estava me consumindo há um tempo. Mas foi doído, né? Foi sofrido, porque isso, já tinha todos aqueles laços, estava muito apegada à minha família. Mas enfim, terminou. E eu passei depois por longos 10 anos de amadurecimento. Dei muitas cabeçadas, muita coisa aconteceu na minha vida, né? Eu me mudei de cidade, vim pro Rio de Janeiro, fui fazer faculdade, conheci outras pessoas, tive outros namorados, não é? Mas ainda, né, não tinha encontrado a pessoa certa, não tinha os critérios também. Eu estava começando ali, estava me formando, né? Estava amadurecendo. E foi bastante sofrido, né? Essa época é uma época de muitas incertezas, né? E a gente sofre bastante com tudo isso. Mas nesse processo eu pude me conhecer melhor, conhecer pessoas que me ajudaram a me formar melhor, a ter mais critérios, a ter mais consciência na minha espiritualidade, né? Fui formando mais também a parte intelectual, a parte profissional, e tudo isso foi me ajudando a ter bons critérios. E eu fui aprendendo também a fazer as perguntas certas, porque coincidentemente, né, eu fiz psicologia, então durante um tempo eu trabalhei com recrutamento de executivos. E lá a gente precisava, né, eu selecionava executivos, gerentes, diretores para trabalhar em grandes empresas. E uma das coisas mais importantes para selecionar uma pessoa para um cargo importante desse é que a pessoa tenha um bom comportamento, que ela tenha liderança, que ela tenha empatia, né, que ela consiga gerenciar uma equipe e fazer com que ela seja de fato líder daquela equipe, ser organizada, enfim, vários requisitos que eram solicitados pelos clientes, e o que eu precisava ver se aquela pessoa ali tinha ou não aqueles requisitos, né? Então eu comecei a aprender através de várias técnicas, né, de seleção por competências, enfim, várias coisas que foram me ajudando a descobrir através de uma conversa como conhecer melhor uma pessoa. E aí eu fui aprendendo então a fazer as perguntas certas, porque essa coisa que, né, fazia parte do meu trabalho me ajudou também na minha vida pessoal. E o resultado foi que o processo seletivo mais importante da minha vida teve muito sucesso, né? Foi o meu casamento, né? Foi escolher o meu marido. Então eu tive a grande sorte, né? Eu não posso dizer que foi sorte, porque também foi fruto de muito aprendizado, né? De muita reflexão. Então, e hoje em dia eu sou muito feliz, né? Somos casados há 13 anos, né? Vai fazer esse ano, estamos juntos há mais de 15 anos, temos 5 filhas e somos muito felizes, somos muito agradecidos por termos um ao outro, né? Claro, como todo mundo, ele tem os defeitos dele, eu tenho os meus defeitos e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Mas a gente vai aprendendo e vai se conhecendo e vai se amando cada vez mais, né? Somos uma família, graças a Deus, muito harmoniosa. E eu quero passar isso para vocês, porque isso precisa começar lá no início, né? Começa lá no iniciozinho, quando você ainda está conhecendo a pessoa. Você precisa seguir ali, trilhar o caminho certo para chegar a um bom resultado. E aí é isso que eu quero te mostrar aqui nessa aula hoje. Por isso, né, que eu decidi falar, comecei o meu Instagram falando para as minhas amigas casadas, né? Na época eu tinha amigas casadas que estavam passando por vários problemas no casamento e eu falei, não, eu vou, já que eu tô ajudando elas aqui pessoalmente, eu vou abrir, né, o meu perfil do Instagram e vou falar para que outras pessoas, né, possam também aproveitar disso aqui que eu tô falando para elas. E falar de uma maneira mais genérica, obviamente, né? Só que aí eu fui percebendo, né, que esses problemas que elas tinha origem lá no namoro,
né? Eu sempre penso, mas no namoro acontecia desse jeito, né? Então eu ia percebendo que esses problemas do casamento delas atual, a origem, na maioria das vezes, aconteceu no namoro, né? Paralelamente a isso, uma amiga me convidou para dar um curso de noivas, né, para meninas que estavam próximas de se casar. E aí, estudando tudo aquilo, me preparando para dar aquelas aulas, né, aquele curso, eu tive a certeza, né? Eu falei, não, gente, olha, eu preciso de fato fazer um trabalho preventivo, né? Preciso trabalhar lá na causa do problema, na raiz do problema, que é onde o namoro começa, que é antes ali do namoro começar, né? E depois para que elas saibam fazer as perguntas certas, para que saibam namorar bem, porque é aí, né? É estabelecendo bem essas bases que você vai conseguir ter um casamento saudável, né? E um casamento saudável resulta numa família saudável, e uma família saudável, estruturada, resulta numa sociedade que funciona melhor. Então você vê o tamanho da minha missão, né? Eu sou muito feliz em fazer esse trabalho, porque eu vejo que isso melhora o mundo, né? Se eu faço bem o meu trabalho, se você cumpre bem também a sua parte, aprendendo aqui que eu tô falando para você, passando para suas amigas, você tá me ajudando a melhorar o mundo inteiro. Com essa aula de hoje e com o combo das 180 perguntas para fazer antes de pisar no altar, eu quero te ajudar a conhecer melhor a pessoa com quem você está, ou a pessoa que você ainda vai conhecer, né? Então, sabendo fazer, como que você vai fazer isso? Sabendo fazer as perguntas certas e te dando os critérios para avaliar as respostas na aula que acompanha o e-book. Bom, mas sobre isso eu vou explicar um pouco melhor daqui a pouco, porque agora eu quero entrar de fato no conteúdo dessa aula. Como vocês já devem saber, que eu já falei várias vezes lá no meu perfil, né, do Instagram. Namoro não é passatempo. Não deve ser só querer ter uma companhia para os finais de semana, né, ter alguém para ter algum prazer, alguma satisfação sexual. O namoro, ele tem que ter um objetivo bem concreto, que é se empenhar em conhecer o outro para saber se ele é a pessoa com quem você vai se casar. O namoro traz consigo uma pergunta que deve ser respondida ao longo do processo, né? É essa pessoa que eu quero? É essa pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida? O que leva muitas pessoas a escolherem mal e acabarem se casando com quem mal conhecem? Primeiro, o namoro muitas vezes está muito associado ao prazer sensual imediato. Então muitas pessoas namoram para ter alguém para satisfazer suas carências, seus anseios sexuais. E enquanto isso, está com a pessoa e não consegue conhecer de fato aquela pessoa, porque não tem espaço no relacionamento para isso, né? Se encontra, conversa um pouquinho, as coisas bem superficiais e pá, né? Começa lá o agarramento e tudo mais. Depois, né? Segunda coisa, esse mesmo erro, né, de antecipar as relações sexuais para o namoro faz com que a sua vista fique turvada, você não consegue enxergar, porque o sexo ele une de uma tal forma, né, que você não consegue enxergar bem aquela pessoa, porque o que acontece entre vocês dois, né, se já existe a relação sexual, não te deixa enxergar bem. Você fica inebriada, você fica com a vista turvada e você não consegue saber de fato qual é o defeito, qual é a qualidade. Você começa a achar isso no início, né? No início do relacionamento, até porque isso aí vai durar um tempinho, 1 ano, 2 anos, 3 anos no máximo. Daqui a pouco, um enjoa do outro, isso não segura. Então, já que une, então deixa eu ceder então pro meu namorado, porque assim eu vou fazer ele ficar unido a mim, vou conquistá-lo e aí ele vai querer se casar. Não é assim. Não é esse o raciocínio. Vai tudo por água abaixo, porque a partir do momento que você já faz aquilo que só poderia ser feito no casamento, só deveria ser feito no casamento, ele vai se acomodar, né? E aí vai ser um namoro que vai durar 5, 6, 7 anos, enfim, não é esse o caminho. É um erro, porque isso, como eu falei, a pessoa fica embriagada, fica com a vista turvada e não consegue enxergar quem é o outro. Terceiro, por que as pessoas escolhem mal? Medo da pressão social, medo do que vão falar. Mas poxa, é melhor ficar com esse mesmo, porque se eu ficar solteira, o que vão falar de mim, né? Vão dizer que eu não tenho competência pra encontrar ninguém, que eu não tive competência pra me casar. Imagina, o que as pessoas dizem não tem a menor importância, ou pelo menos não deveria ter. Aliás, não sei se vocês sabem do estudo de uma enfermeira australiana, que ela diz isso, que é uma das coisas que as pessoas mais se arrependem no leito de morte é de ter dado muito ouvido a outras pessoas, né? De ter vivido a sua vida de acordo com o que as
as outras pessoas esperavam delas e não de acordo com o que elas próprias achavam que era certo. Não dê ouvidos àquilo que as pessoas dizem, né? Faça aquilo que você acha certo. Depois, pressa em sair da casa dos pais. Às vezes a pessoa quer viver uma vida diferente, quer resolver logo e acaba casando com qualquer um por causa disso. Superficialidade, né? Conversa do namoro que vai meio morno assim, vai conversando sobre amenidades, às vezes até vivem a castidade, até não fazem nada que não deveriam, mas conversa sobre assuntos muito amenos, joguinho de futebol, programa de televisão, tudo mais, e acaba que não fala aquilo que deve ser falado. Às vezes por medo de discordância, às vezes por desconhecimento daquilo que deve ser falado. Mas a superficialidade também é uma coisa que faz com que as pessoas escolham mal, né? Que não se aprofundem no conhecimento da outra pessoa e não sabe de fato depois com quem está se casando. Então, eu quero falar para você agora sobre as 3 etapas que devem ser vividas. As 3 etapas que devem ser vividas no início de um relacionamento. Então, as 3 etapas são as seguintes. Como deve ser o primeiro encontro? O que fazer? O que conversar? Decidindo se é namoro ou amizade, né? Aquela etapa em que você não sabe ainda se vai ser pedido em namoro, se vai ficar só na amizade. Terceiro, o que conversar e observar no namoro. Então são 3 etapas desse início aí do relacionamento até o desenrolar do namoro. Então nessa primeira etapa, né, o primeiro encontro, muita gente começa esse processo com o famoso ficar. Né? Acha que é a única maneira de você começar um namoro é ficando com alguém. Mas esse, sinceramente, é o pior jeito de começar um relacionamento, porque você já começa passando uma mensagem errada para a pessoa. Se você quer se casar, se você quer constituir uma família baseada em valores sólidos, você já está entregando seus beijos assim, como se eles não tivessem nenhum valor. Você já está mostrando para ele que não tem algo sólido em que você acredita. Você está antecipando uma etapa que não deveria ser vivida agora nesse momento. Se você se ocupa esse tempo, né, inicial de conhecer a pessoa, beijando, se abraçando, isso é muito bom, é muito gostoso. E que tempo que vai sobrar para conversar? Para conversar, para conhecer o outro, é necessário tempo. Necessário você passar, às vezes, por momentos de silêncio, ver o que o outro fala, ver o que o outro responde, quanto tempo o outro fica sem falar, se tem assunto. Porque se você começa a beijar logo de cara, se não tem assunto, começa a beijar. Pronto. Resolve o problema. Como é que deve ser feito então, Carla? Se não fica, como é que faz? Então, para começar é o seguinte, conhecer uma pessoa, eu tô aqui numa festa tal, conheci uma pessoa. E aí? O que eu tenho que fazer? Conversa, seja simpática e tudo mais, vai perguntando dele, ele vai perguntar de você. Mas pode chegar um momento em que ele vai chegar e querer te beijar. E aí você vai dizer pra ele assim, olha, nesse momento agora é melhor não, porque eu tô gostando de conversar com você, nosso papo tá super bom, mas eu acho que a gente precisa se conhecer melhor, né? Porque eu acho que isso aí é algo que a gente que é próprio do namoro, né? Então a gente ainda tá se conhecendo e tal, então de repente a gente podia deixar isso para um outro momento. E por quê? Porque nesse momento cabe a conversa. É claro, vai ser uma conversa mais superficial. Num primeiro encontro você não vai conhecer a pessoa profundamente, né, saber de todos os anseios e tudo que vai no coração dela. Mas é aquela conversa inicial, onde você vai se localizar né, para saber quem é aquela pessoa, de onde que ela vem, onde que ela mora, trabalha com o quê, né? Enfim, do que ela gosta, jogo de time, para que time que ela torce. Enfim, vão ser essas coisas mais superficiais mesmo que vão ser conversadas nesse primeiro encontro, e é isso mesmo. Porque, como eu falei, né, se você der espaço nesse momento para beijos, né, para agarramentos, vai ser difícil você conseguir entender. E quando se você dá essa trava, né, e fala pra ele, não, olha, agora não é o momento pra isso, vamos conversar melhor e tal. A princípio ele vai se assustar, né, ele vai dizer, nossa, que coisa, que garota é essa? Quem é essa menina diferente, né? Porque ninguém faz isso. Então, das duas, uma. Se ele é um cara que tá a fim de um relacionamento sério, né? Se ele tá buscando alguém com quem queira se relacionar pra, né, engatar um relacionamento que pode dar em alguma coisa, ele vai achar diferente, pode ser que ele ache muito legal, ele falar, nossa, essa garota, ela vive de acordo com os valores dela, né, ela é firme, né, ao mesmo tempo é delicada, é carinhosa, ela quer conversar comigo, ela se interessa por mim, mas ela não se entrega assim tão facilmente, e aquilo vira um desafio para ele, né, vira um desafio e ao mesmo tempo ele fica instigado, né, nossa,
quem é essa menina, né? Como ela é diferente. Agora, se ele é um cara que só tá querendo, tá nem aí fora do Brasil, né? Só quer diversão, só quer farra, só quer oba-oba, aí ele vai falar, o que? É louca essa aí, tchau, né? E aí, ótimo, muito bom que ele vai embora, né? Porque eu imagino que não é isso que você queira pra você, certo? Então, é melhor, porque isso aí é maravilhoso, porque é uma estratégia poderosa para separar o joio do trigo, né? Aquele que realmente quer alguma coisa daquele que só quer enrolação. Então, não abra mão de, se você está procurando alguém, né, se você está procurando um namorado, não abra mão dessa estratégia, porque eu te garanto que isso aí vai já te colocar, já é meio caminho, né, para te colocar com alguém que realmente quer alguma coisa e você não perder tempo com quem só quer enrolação. Etapa 2, né, qual que é a etapa 2? É namoro ou amizade? Então tá bom, e aí vocês foram naquele primeiro encontro, se conheceram, conversaram, e aí ele até tentou te beijar e você, né, falou, olha, vamos tentar isso no outro momento, né, porque agora a gente tá se conhecendo. E aí ele ficou assustado, poxa, a garota é diferente, né? E tá bom, vocês foram embora, cada um pra sua casa. E agora tá naquilo, né? Nossa, e aí? Será que ele vai me ligar? Será que ele gostou de mim? Será que ele ficou interessado, né, da gente se encontrar novamente? Então, se persistir o interesse, né, tanto dele quanto o seu, agora é a hora de aumentar essa amizade, de ver se realmente aquelas impressões que você teve no primeiro encontro vão se confirmar. Quando você marcar um novo encontro, né, mas o segundo, terceiro ou o quarto encontro, até aí é a hora de vocês formarem essa amizade, né? Cabe aí também você ir mostrando para ele que, olha, pra mim, eu acho legal, né, isso do beijo e tudo mais, eu também tenho vontade, mas eu acho que isso é uma etapa, é algo que a gente deve fazer no namoro, comedidamente, né, mas no namoro, isso não precisa falar antes. Mas, e aí sim, né, nesse segundo, terceiro, quarto encontro, você vai conversando sobre coisas um pouco mais profundas, para saber, né, o que ele pensa sobre questões importantes, questões morais, como drogas, religião, abortos, quais as aspirações dele para o futuro, né? Você vai conhecendo um pouco mais a pessoa, um pouco mais profundamente aí nos próximos encontros, né? Depois do primeiro encontro. E aí você vai vendo também se a conversa flui, né? Se vocês têm, porque se você tem uma boa conversa, se vocês conseguem conversar bem, depois, quando começarem de fato a namorar, né? E aí vão poder conversar, né? Tem também a questão disso, do carinho, né? De se beijarem. Então vai ser um namoro muito rico, né? Vai ser um namoro muito satisfatório em que se apaixonar um pelo outro vai ser muito fácil, né? Então, nesse momento agora, nesses encontros iniciais ali, é importante que você veja se essa conversa flui. Vê também se vocês têm afinidade, se gostam das mesmas coisas, se ele se porta como um cavalheiro, ele se oferece para pagar a conta, ele te leva em casa, ele é respeitoso, né? Tudo isso aí você tem que avaliar. É um período em que você está avaliando essas coisas mais básicas para saber se vale a pena fazer um investimento emocional de começar um namoro com ele. E ainda, ele ainda não te pediu um namoro, né? Então, nada de beijo por enquanto. Você se mantenha firme. Aí depois, terceira etapa, aí o namoro. E aí tá, nossa, fluiu muito a conversa, a gente conversou bastante e a gente tem muitas afinidades, muitos interesses em comum. Daqui a pouco, sei lá, no quinto encontro, sexto encontro, ele vai te pedir namoro, né? Porque se você tá sentindo isso e ele sentiu a mesma coisa, ele vai querer namorar com você e ele vai te pedir. Então, é importante nesse momento que a gente contenha, que principalmente as mulheres contenham a ansiedade e não se antecipem, não peçam em namoro, não fiquem falando de namoro. Espera, né, ele se decidir, ele também tá pensando, ele também tá avaliando se vale a pena ou não. E é importante que ele peça para que ele de fato esteja envolvido, que ele esteja comprometido. Afinal de contas, ele pediu para namorar. É uma oportunidade que você dá a ele para tomar uma atitude, né, para agir como um homem. E aí você pensa bem, né, se você de fato quer namorar, porque o namoro, ele não é assim qualquer coisa. O namoro é um investimento emocional. A gente se envolve com a pessoa, se envolve muitas vezes com a família da pessoa, e aí é tudo um desgaste, tudo uma expectativa que, quando é frustrada, traz sofrimento, né, para ambos os lados. É claro que a gente não tem que ter medo disso, mas a gente precisa ter cautela, né, precisa ter a prudência de entrar no namoro só quando de fato ele
a gente vê algum futuro, a gente vê que de fato vai dar certo. A gente pode estar enganada, né? Mas essas primeiras avaliações precisam ser feitas. E aí tá bom, tá namorando. Agora, uma vez namorando, você precisa observar o comportamento dele, identificar os defeitos, analisar as qualidades, né? Se as qualidades superam esses defeitos que você já está enxergando. E responder as perguntas. Ele será capaz de se sacrificar por mim a vida inteira? É para ele que eu vou entregar minha vida? Será que ele vai saber cuidar de mim, da minha família? Será que é com essa pessoa que eu vou me casar? Né? Então, é preciso ter essa inquietação durante o namoro. Não, tá bom, agora tô relaxada e tá tudo certo. Não, precisa ter essa inquietação de tentar descobrir se é ele, se é realmente ele a pessoa. E como que eu vou fazer isso? Então, eu preciso observar, né? Quem tá namorando precisa observar várias coisas. Eu vou listar para você aqui quais coisas são essas. Primeiro, ele trata as pessoas da família dele como você gostaria de ser tratado? Porque se dentre as pessoas que ele mais tem familiaridade, né, que ele mais está acostumado a lidar, que ele lida todos os dias, se ele trata com grosseria, com falta de educação, com indiferença, muito provavelmente, depois que vocês estiverem casados, depois de um tempo, é assim que ele também vai te tratar, né? Porque se ele trata normalmente com grosseria e falta de educação as pessoas da família dele com quem ele está acostumado, ele só está te tratando bem, né? Só está te tratando com educação e com gentileza porque ele está querendo te conquistar. Passada a conquista, ele vai voltar a agir do modo habitual dele. E essa é uma das premissas da seleção por competência. A pessoa, ela age, os comportamentos passados predizem os comportamentos futuros. Então, se a pessoa agir assim, age normalmente de uma determinada maneira, muito provavelmente ela vai continuar agindo assim no futuro, né? Uma pessoa que nunca liderou uma equipe, dificilmente ela vai passar a liderar uma equipe no futuro, depois que ela já tem 30, 40 anos. Agora, se ela já teve experiência, já liderou pessoas antes, muito provavelmente, se ela entrar num cargo de gerência, ela vai conseguir também liderar outras pessoas, né? Fazer um bom trabalho de líder, se ele antes já fez. Então, a gente aplica essa mesma premissa aqui, né? Selecionando o namorado. Bom, ele trata bem as pessoas da família dele, né? Como, por exemplo, tem uma história, né? Que um rapaz estava lá, ele e a namorada, conversando, discutindo com a mãe dele na porta da casa, assim, na rua. E eu, na época, estava passando ali, eu era adolescente, passando com os amigos, de repente eles discutindo e tal. O cara deu um tapa na cara da mãe dele. E a mãe dele caiu no chão. E o que aconteceu? Ele não foi lá tentar ajudar ela a levantar. Ele saiu, deu a mão para a namorada que estava do lado e foi embora. E eu fiquei chocada. Eu falei, gente, essa menina, ela não sabe o que ela está fazendo. Porque se ele bateu na mãe dele, derrubou a pobre da mãe dele no chão aqui, daqui a um pouco, depois que eles estiverem casados, vai bater nela também. Isso é óbvio, né? E imagino que você também saiba disso. Então, observar como ele trata as pessoas da família dele é fundamental. Observar como é a cultura familiar dele. Então, às vezes, como que eles costumam se tratar, né? Eles se cumprimentam, costumam se xingar, né? Aconteceu isso também com uma amiga, né? Ela casada, passando por vários problemas do casamento. E aí, conversando com ela, ela falou, não, olha, porque quando a gente ainda namorava, né, eu achava estranho, porque lá na casa dele, às vezes a mãe dele estava na sala, ele chegava e ele não falava com a mãe dele, né? É como se ela não estivesse ali. E aí depois de casados, ele agia exatamente assim com ela, com total indiferença. Já era para ela ter percebido que ele agiria assim com ela, já que ele fazia isso com a mãe dele, né? Já que e não era só ele, né? Ele também, quando estava em casa, a mãe chegava, também não falava com ele. O irmão chegava, não falava com ninguém, né? Então, uma cultura familiar diferente. Você precisa saber se você vai se adaptar a essa cultura. Depois, observar o comportamento dele entre os amigos. Ele ajuda, ele se compromete, ele se sacrifica pelos amigos, ou ele só quer tirar vantagem? Ele tem amigos, né? Porque a gente deve desconfiar da pessoa que não tem amigos. A pessoa que não tem amigos, ela normalmente é uma pessoa egoísta, né? Que só quer saber das próprias coisas. Porque a amizade, ela supõe sacrifício. A gente precisa ir até o outro, a gente precisa abrir mão das nossas coisas para atender os amigos. Então, quem tem muitos amigos é uma pessoa sacrificada, é uma pessoa que se esforça, se doa pelo outro. Depois também é importante notar como ele age com outras mulheres. Ele tem muitas amigas, né? Ele sai frequentemente com colegas de trabalho, amigas, né? Trabalho. Ele dá muita intimidade. Como que ele age? Porque se ele age de determinada maneira que te incomoda,
muito provavelmente depois do casamento isso vai continuar. Então você precisa conversar e dar um basta nessa situação enquanto vocês ainda namoram. Claramente o que te incomoda, esse é outro ponto muito importante. Você não pode jogar a sujeira para debaixo do tapete enquanto vocês estão namorando. Tudo tem que vir à tona. Todas as cartas têm que ser colocadas na mesa, porque esse é o momento de resolver as pendências, de resolver as desavenças. Então, se ele faz alguma coisa que você não gosta, você tem que falar, porque senão ele não vai saber também. E aí você vai, não, deixa que depois do casamento, eu acho que ele vai mudar, porque afinal de contas, né, aí a gente vai ter mais intimidade. Não vai mudar. Ah, não, deixa, ele é assim mesmo, é o temperamento dele, né, porque ele é colérico, ele é assim mesmo. Ah, não, ele é meio parado assim, é porque ele é fleumático, né, uma coisa... Não, né, a gente tem que conversar, aquilo que incomoda no namoro tem que ser falado. Tá? Você não pode arrumar desculpa, né? Não pode ficar dando uma de boazinha, querendo evitar brigas, porque depois essas brigas vão estourar no casamento, porque você não vai suportar mais, vai vir até aqui, você não vai suportar mais, vai brigar e ele vai dizer, ué, quem é você? Quem é você que durante o namoro achava tudo bom, não falava nada, era super boazinha e agora tá assim? Exatamente isso aconteceu com uma amiga minha, né? Eles estavam casados e ele virava a cara pra ela, né? Por qualquer coisa que ela falasse lá que ele não concordasse, que ele ficasse chateado, ele ficava uma semana sem falar com ela, de cara fechada. Conversando com ela, eu falei, mas como assim? Isso começou agora? Durante o namoro era assim também? E ela falou, durante o namoro era, mas o que acontece é que eu não falava nada, né? Durante o namoro eu não falava nada pra não arrumar briga e tal. E aí agora ele diz que eu coloquei as asinhas pra fora depois que a gente se casou. Mas ele tá certo, colocou as asinhas pra fora depois do casamento. Por que enquanto namorava não falou? Né, ficou segurando, ficou, né, dando uma de boazinha pra segurar o namorado e se casar, mas aí depois se casou e passou a viver no inferno, porque brigam o tempo todo, porque ele não aceita nada do que ela fala, porque ele amarra a cara e fica uma semana sem falar. Então vale a pena, tudo precisa ser colocado na mesa durante ainda o namoro. E como eu vou falar essas coisas incômodas, sem causar briga? Como tem que ser falado? Com clareza e com tranquilidade. Sem tom de briga, né? Você não precisa já, né? E colocar a banca e querer brigar e querer chamar pra briga, não é isso. Você vai falar com clareza e com tranquilidade, demonstrando querer entender a situação, se for o caso, querendo saber o que está acontecendo, querendo resolver aquilo que... Tipo, por que você fica sempre de cara amarrada? Né? Eu queria entender, ou dá pra mudar isso, né? Você consegue se esforçar um pouco pra mudar, porque... Imagina a gente casado e você ficando assim de cara amarrada, né? Então, essas coisas precisam ser enfrentadas ainda no namoro. E depois você precisa saber também, precisa confrontar, né, durante o namoro, porque você precisa saber como ele reage quando ele é confrontado. Quando você discorda, quando você fala o contrário do que ele está dizendo, como que ele vai agir? Ele grita? Ele se altera? Ele fica agressivo? Então, você precisa saber como que ele reage para você saber se vale a pena se casar com uma pessoa assim, porque talvez durante o namoro não tenha tantas brigas, tantas, né, oportunidades de fazer isso aí chegar à tona, e vai ser com coisas pequenas. Olha, você fez aquilo, eu não gostei daquilo que você fez. Poxa, você falou daquele jeito, eu não gostei, né? Não passa por cima, tem que falar. Porque depois, no casamento, se você fala alguma coisa e você nem sabe qual é a reação dele, né? E pode ser que ele fique muito bravo, pode ser que ele grite, pode ser que ele fique agressivo. Você precisa saber desse comportamento antes para saber se, cara, poxa, não é possível, qualquer coisa que eu fizer ele vai ficar assim. Então, tem que ver se vai realmente se casar com essa pessoa, né? Então, meninas, outra coisa é isso, né? Viver cada coisa no momento certo. Então, o namoro é um momento de você conhecer a alma, conhecer o coração da pessoa, o que ele pensa. O corpo deve deixar para ser conhecido depois do casamento, né? Isso assim, se você age dessa maneira, muitos dos problemas não vai eliminar todos os problemas, mas muitos dos problemas vão ser eliminados, tá? Então, escolher alguém para se casar é a decisão mais importante da sua vida, né? Porque é a pessoa que vai compartilhar com você a vida inteira. E se ela crescer, né, espiritualmente, profissionalmente, ela vai te levar junto.
E se ao contrário, né, se for só decaindo e tal, também vai te levar junto pro buraco. É escolher essa pessoa com quem você vai se casar, é escolher que futuro você quer ter. Qual é a vida que você quer ter? E por isso é a decisão mais importante da sua vida, né? Que vai determinar em grande parte como vai ser a sua vida no futuro. Então, você precisa escolher uma pessoa que vai combater ao seu lado, que vai lutar, né? Te ajudando a lutar, te ajudando a combater, e não uma pessoa que lute contra você. Se já tá assim no namoro, se vocês estão os dois, um se engalfinhando com o outro, só fica ele jogando tudo na sua cara, e se tudo é motivo de briga, né? Olha, é momento de terminar, né? Porque você precisa de alguém que lute com você e não contra você. Então, todo casamento, ele oferece grandes lutas. Todo casamento muitas vezes oferece problemas familiares, financeiros, doença. Mas se a pessoa consegue um parceiro, alguém que esteja ao lado dela, lutando junto com ela vai conseguir superar tudo isso, porque ela vai ter o apoio que ela precisa no marido, o marido vai ter o apoio que precisa na sua esposa. Então, um casamento de sucesso, ele é apoiado em 3 pilares. Quem comprar o e-book lá, quem tem o combo, sabe quais são esses 3 pilares, e lá eu explico muito bem cada um deles. Conhecer o outro, quem é essa pessoa, quais são os seus defeitos, quais são suas qualidades, o que eu posso esperar dela. Conhecer a si mesmo, eu vou suportar esses defeitos que essa pessoa tem? Me conhecendo como eu conheço, será que eu vou aguentar viver com ele? Mesmo que esses defeitos se multipliquem 10 vezes. Conhecer a natureza do amor e do casamento. O que o futuro nos reserva? Como que é essa história de casamento? Enfim, qual é a natureza disso? Quais são as propriedades? O que eu preciso saber para viver bem um casamento? E hoje eu quero te oferecer algo que vai te ajudar nesse primeiro pilar, que é conhecer o outro, né? Conhecer o outro. E para isso eu preparei para você um combo especial que se chama Não Se Case com Desconhecido. Então, nesse combo, o que acontece? Ele é composto pelo e-book Não Se Case com Desconhecido. São 180 perguntas para fazer antes de pisar no altar. E sozinho, esse e-book custa R$ 97. Pela videoaula, 180 perguntas para fazer antes do namoro, né? Uma aula que eu dou falando sobre os critérios, né? Aquilo que você precisa analisar nas respostas, porque tá bom, tem 180 perguntas, mas como que ele vai responder isso, né? Ele respondendo, será que você vai saber avaliar o que ele falou ali que é importante, enfim, o que você precisa prestar atenção na resposta, né? Então, nessa aula eu falo desses critérios, o que você deve esperar, o que você deve analisar nessas respostas. E uma segunda aula, né, o e-book, a aula das 180 perguntas, e uma segunda aula que são os 12 segredos para encontrar um amor verdadeiro, né? E lá eu falo de toda uma trajetória que você precisa fazer, de segredos mesmo, dicas, né, do que você precisa ser feito no namoro para saber se ele é seu amor de verdade, né? E antes ainda de encontrar também, para saber como procurar, enfim. Tem várias dicas muito boas nessa aula. Também sozinha, essa aula custa R$ 97. Então, cada um desses itens custa isso, R$ 97. Mas, então tudo, né, totalizaria R$ 291. Mas, agora, como a gente está nesse lançamento do combo, a gente vai fazer tudo isso, né, todo esse combo por apenas R$ 67. Gente, um valor imperdível, né, porque afinal de contas, hoje em dia não dá nem para comer uma pizza com esse valor. E você ainda vai ter 7 dias de garantia. Então, se você não gostasse, enfim, olhar lá e não for para você, a gente devolve todo o seu investimento. Mas eu duvido muito, porque aquilo ali, as meninas que já compraram até imprimiram, né? Porque serve como um guia, como um manual mesmo. Você se prepara ali, eu falo direitinho como fazer essas perguntas, né? E você se prepara, você consegue ter mais assunto no seu namoro, você consegue conhecer melhor o seu namorado. Então é algo que realmente vale a pena ter. O acesso ao combo é vitalício, né? Você vai poder acessar sempre que quiser. E para adquirir o combo basta clicar na minha bio, no link da minha bio, ou em outro link que esteja aparecendo aí em algum lugar. Então é isso, né, meninas? Felicidade não tem preço. E isso daqui é apenas
alguns degraus, né, que a gente, se você escalar, você vai estar indo em direção a um casamento bem realizado, um casamento bem sucedido, né? É algo que você vai fazer com consciência, né? Com os pés no chão. Então vale a pena você se esforçar para adquirir esse conhecimento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo por direct, que eu vou ter o maior prazer em ajudá-las. Um beijo grande para vocês e até mais.